Bom dia, crianças! Vamos então para mais uma aula. Hoje, quarta-feira, dia 24, e a nossa aula será de língua portuguesa. Então, anotem no caderno de vocês o cabeçalho, Bauru, 24 de fevereiro de 2021. Pulando linha para a gente anotar o nosso nome, o nome da Pro. Ana Cláudia Ferreira Castro Fantin. Pulando linha mais uma vez. Então, aqui a gente anota a disciplina que vamos estudar. Hoje, língua portuguesa. E qual é o assunto de hoje? Narrativa, caracterização das personagens. Então, o que vem a ser narrativa? Vocês se lembram? Narrativa é a contação de alguma coisa, né? De algum fato. Então, quando alguém te conta algo que aconteceu com ela, um episódio, um fato, então isso é uma narrativa, certo? Então, onde nós temos narrativas, né? Agora vamos falar dos textos escolares que a gente vê dentro da escola. Onde a gente vê a narrativa? Nos contos, nas fábulas, nas crônicas, a gente vê narrativa, nas lendas, nós também temos narrativas, certo? Então, narrativa, como vocês já sabem, a professora está recordando, então é o ato de contar algum fato, um episódio que aconteceu, certo? Então, história, Pro, é uma narrativa? Sim, história é uma narrativa, tá certo? E as narrativas, elas têm elementos que as compõem, certo? Então, quais são os elementos de uma narrativa? Então, o local onde acontece essa história, local é um elemento da narrativa, que nós já vimos isso. Tem o local, tem o conflito gerador, lembram-se que é o problema, que a história gira toda em torno deste problema. Tem a solução, como é que termina a resolução, né? Como termina esta história. Tem as personagens, né? Que elas agem ali, elas movimentam a história, né? Então tem as personagens e o narrador, sim, que é quem vai contar essa história. Nós temos o narrador e acho que não estou esquecendo mais nenhum elemento, né? Não me vem agora à cabeça. Bom, então de qual elemento agora nós vamos tratar especificamente? Das personagens, tá? E como a professora colocou aí, ó, caracterização das personagens. Então, quando o autor, né, da história, ele vai escrever a sua narrativa, ele nos apresenta as suas personagens, certo? E como é que ele apresenta essas personagens? Então, agora eu vou ler para vocês trechos, alguns trechinhos do conto O Lobo e as Sete Cabritinhas, ou Os Sete Cabritinhos. Vocês já conhecem, então por isso que a professora não vai ler o conto todo. Eu vou ler trechos, tá? E vocês vão se lembrar desta história. E nós vamos analisar esses trechos, porque neles tem as personagens. Então, como é que o autor nos apresenta as personagens desta história? Então, vamos lá. Ó, vocês, é deste livro aqui que a professora vai ler, tá? Ó, é do nosso acervo, Contos de Grimm, dos irmãos Grimm, se lembram, né? Então, ó, Branca de Neve e Rosa Vermelha e outras histórias. Adaptação de Valcir Carrasco. Então, o Valcir Carrasco ouviu as histórias dos irmãos Grimm, né? Todas que estão aqui neste livro, e escreveu a maneira dele. Ilustrações de Supa. Esta pessoa, então, fez os desenhos, né, que aí estão.
Vou lá então. Olha lá, ó, o título, né? Mais uma vez. E se tem várias e outras histórias, se tem muitas histórias aqui, o que é que nós vamos ter? Qual parte? O sumário. Lembram-se, né? Para a gente não perder tempo, irmos direto à história que a gente quer ler. E a professora vai ler para vocês, então, O Lobo e as Sete Cabritinhas, que se encontra na página 55. Como não vou ler o texto todo, a Pro já disse o porquê, né? Então, vamos lá, ó, página 55. Pro, como você sabe que é 55? Porque aqui, opa, desfocou. Tá dando... Aí. Página 54, então a próxima, quem é? 55. Mesmo que não esteja marcada, a gente sabe que é 55, tá? Então, a professora vai começar a leitura, que é assim. Era uma vez uma cabra, mãe de 7 cabritinhas. Amava suas cabritinhas com o amor que toda mãe, seja humana ou animal, dedica a seus filhos ou filhotes. Certo dia, ao sair para a mata, onde esperava encontrar comida, avisou. Então, aqui no início da história, nesse trecho que a professora leu, quem o narrador apresenta para nós? Qual personagem? A mãe, né? A mãe cabra. Então, ela é uma personagem importante da história. E como ele nos apresenta? Ele só fala mãe cabra. A mãe cabra, certo dia, saiu para a mata, onde esperava encontrar comida. Foi assim que o narrador apresentou esta personagem? Não, não foi dessa maneira. Ele colocou outras palavras para nos apresentar esta personagem, para nós conhecermos ela melhor, né? Para conhecermos esta personagem melhor. E o que ele usou para a gente conhecer melhor a mãe cabra? Olha o que ele fala sobre ela. Amava suas cabritinhas com amor que toda mãe, seja humana ou animal, dedica a seus filhos ou filhotes. Então, nós poderíamos trocar, né, todas essas palavras aqui por uma só. O que vocês pensam? Por amorosa, não é? Então, a mamãe cabra era uma mãe muito amorosa. Então, é dessa maneira que o narrador apresenta para nós esta personagem. Ela é amorosa. Então, ela não é uma simples mãe cabra, ela é uma mãe cabra amorosa, né? Aquela que dedica dedica todo o seu amor aos seus filhotes, faz de tudo por eles, né? Então, para a gente ter uma ideia de como é esta mamãe, que não é qualquer uma, ela é amorosa. Vocês viram como já mudou, né? Esta personagem? Muito bem. Então, agora vamos para o outro trechinho que eu quero analisar com vocês. Tá lá na página 56. Isso aqui, ó, já virando aqui a próxima página. Então, a mãe foi pra mata buscar comida, certo? Mas ela deu um aviso, né? Então, deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho. Olha lá. Vamos lá, então. As cabritinhas tremeram de pavor, né? Porque a mãe, o que será que a mãe falou para elas? Não, mamãe, não deixaremos o lobo entrar, garantiram. A cabra concluiu. Ele costuma se disfarçar, mas vocês o reconhecerão, porque tem a voz rouca e os pés pretos. Então, qual é o outro personagem que está sendo falado aqui pela mãe, né? Está sendo citado aqui pelo narrador na voz da personagem, né? Quem nós estamos conhecendo agora através da voz
da personagem da Mamãe Cabra, que é a Mamãe Cabra. Ela está falando sobre quem? Sobre o lobo, que é um outro personagem muito importante da história. E como é esse lobo? Ele é um lobo. A mãe falou assim: vocês tomem cuidado com ele e acabou. Não, ela explicou melhor como é este lobo. Tem voz rouca e pés pretos. Então vejam que ela explica, ela apresenta para nós conhecermos melhor o leitor, né? Conhecer melhor quem é esta personagem, tá? Então tem pés pretos e voz rouca. E a mamãe? Quem é a mamãe cabra? Ela é amorosa. Então olha quanta coisa a gente vai sabendo sobre as personagens. E como é que a gente sabe sobre tudo isso sobre as personagens? Através das palavras que o autor, né, usou para apresentar elas para nós, tá? Então vamos lá agora para o último trechinho que eu quero analisar com vocês, que é o 61, na página 61. Ó, na página 61 está aqui o trecho. Apavoradas, as cabritinhas tentaram se esconder. Uma correu para debaixo da mesa, outra debaixo da cama, a terceira enfiou-se no forno, a quarta foi para a cozinha, a quinta entrou no armário de panelas, a sexta pulou para dentro da tina de lavar roupa. Por fim, a sétima entrou em um enorme relógio que havia na sala. O lobo perseguiu as cabritinhas e devorou uma a uma, com uma dentada só. Só não conseguiu encontrar a sétima, que estava dentro do relógio. Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para quais personagens agora? Para as cabritinhas, né? Que são as filhotes, né? Da mamãe. Então, são outras personagens. E como elas estavam aqui neste momento da história? Elas estavam apavoradas, né? E conforme a leitura que a professora foi fazendo aqui, a gente consegue imaginar aquela correria, aquele alvoroço delas entrando em tudo quanto é canto na casa para fugir, para se esconder do lobo, não é isso? E como que a gente consegue imaginar tudo isso? Pela maneira como o autor foi descrevendo para nós o que foi acontecendo, pelas palavras que ele foi usando, né? Então, ele não colocou só que elas se esconderam em certos lugares, né? Ele apresenta para nós como estava o estado emocional até dessas cabritinhas, como elas estavam apavoradas, né? Então, vejam que nós conseguimos até saber o estado emocional das cabritinhas. E como tudo isso é possível, professora? Pelas palavras que o autor vai usando em relação para descrever, para explicar para nós melhor as personagens, certo? Então, esse foi o último trechinho que nós vamos analisar. A Pro vai para o próximo vídeo para a gente poder continuar a aula, tá bem?